O uso do celular nas salas de aula é um desafio para educadores mundo afora. Estudos mostram que as tecnologias podem afetar negativamente o desempenho dos estudantes. É por isso que muitos países já baniram o aparelho dentro das instituições de ensino. Será que não está passando da hora desses professores se atualizarem para, ao invés de ver o celular como um vilão, ver o celular como algo positivo? Eles podem utilizar a tecnologia de forma ávida para acelerar o aprendizado desses alunos, já que esses alunos gostam tanto do dispositivo e também, através do dispositivo, podem fazer muitas outras coisas. Como, por exemplo, é importante explicar como funciona uma conta matemática e fazer entender como isso funciona. Porém, por que restringir o uso da calculadora para um aluno que está fazendo, por exemplo, uma equação de segundo grau? A calculadora não vai resolver a equação de segundo grau, mas a calculadora vai ajudar o aluno a despender a velocidade e o foco onde realmente é importante entender. Eu sei que saber somar, subtrair, dividir e multiplicar é importante. Só que, será que é tão importante assim você ficar fazendo isso múltiplas vezes, uma coisa que hoje até uma geladeira faz uma conta, até uma geladeira smart faz a conta, tem a calculadora. Para que ficar excluindo a tecnologia disso, ao invés de se adequar e aprender a utilizar a tecnologia de forma positiva? É tão difícil assim? Vem comigo então acompanhar aqui no telão. Vamos ver aqui que já vamos colocar a tela. Agora sim. É o caso, por exemplo, da França e da Holanda. Recentemente, a Itália também aprovou uma lei que entra em vigor no ano que vem. E os governos de muitas nações que não têm uma legislação específica recomendam que as próprias escolas proíbam, como é o caso da Alemanha e também da Finlândia. Agora, vamos mudar de tela porque a China baniu o uso de celular nas escolas já há 3 anos. Já nos Estados Unidos, aqui, como você vê, a legislação varia de acordo com o estado. A Flórida, por exemplo, foi o primeiro a banir e outros 7 estados criaram leis similares. Então, eu tenho minhas ressalvas sobre essa questão de proibição. Aí vai falar assim, mas você não é educador, você não entende o que se passa dentro da sala de aula. Aí eu vou trazer um ponto que ele é um pouquinho ideológico, talvez. E se você concorda comigo, ok. Se você não concorda comigo, ok também. Respeito o seu ponto. Mas muito do celular também, ele é utilizado hoje para pegar professores tentando praticar a doutrinação. E aí eu vou falar de doutrinação, não importa de qual espectro político. Geralmente, olha, a palavra é geralmente, isso significa que não é a regra. Os professores tentam doutrinar os alunos para eles se tornarem pessoas de esquerda, trazem aquele texto de que a democracia está sendo atacada e etc. E muito dessas coisas que o jornal aqui está pegando e está pedindo para censurar, né, o uso do celular dentro da escola, está falando, país tal já fez isso e tal, tal, para tentar justificar por quê? Porque tem uma enxurrada de vídeos na internet mostrando professores tentando sendo muito agressivos com os alunos quando a opinião política desse aluno não é parecida com a opinião do professor. Se o alinhamento político do aluno não é o mesmo do professor, o professor fica uma onça e só não parte para a agressão física, mas a agressão verbal é quase certa. Você vê uma intolerância do lado esquerdo do espectro político muito grande quando, no campo das ideias, eles não conseguem bater de frente com alguma coisa que é dita que eles não têm como responder. Ou seja, perde a briga no argumento e parte para a agressão. Nesse caso, parte para o assédio, né, moral, que é quando você está em posição superior a quem está sendo
imputada à fala, ou seja, o professor está numa posição hierárquica superior ao aluno. E aí ele começa a tentar colocar limite no aluno através de ameaça, vou te colocar para fora da sala, você vai bombar e etc e tal. Olha só, esse vídeo que eu coloquei aqui do lado, que eu vou colocar para tocar um pedaço dele, é um vídeo que foi publicado há 6 anos atrás, beleza? Olha só. Ela tem 30 anos de mandato no Rio, nunca fez nada pelo estado dele, que está numa miséria. O cara é feminicida, ele é contra a mulher, contra o negro, contra o gay, contra o pobre. E ele já provou isso, quase dando tapa na repórter, falando na televisão que fraquejou e teve uma filha mulher, que o filho dele não casa com preta, e falou que Preta Gil cresceu na esbórnia. Ela foi criada na putaria, nas drogas e no meio da... É filho de um artista. Então, esse cara ainda tem 16% das pesquisas, velho. E tem gente aqui na faculdade que vota dele. Aí. Não tem como discutir com isso. Uma mulher vota num cara que fala que tem fraquejão votando mulher. Então isso é um absurdo. É falta de porrada. É falta de porrada. A fala do professor é falta de porrada. Sabe o que eu acho mais engraçado? Pregam a tolerância, pregam o amor, pregam o respeito, mas na hora que aparece uma opinião divergente, é falta de porrada. Falta de porrada. Eu estou repetindo isso aqui para frisar bem, porque esse professor aqui, ó, isso aqui foi 6 anos atrás. 6 anos atrás. Ele não está atacando o aluno, mas você pode ver que a posição dele é bem específica. Tá tudo bem ele não gostar do Bolsonaro, porque na época ele estava falando dele. Mas a questão que fica é ele não gostar uma coisa, agora ele ser intolerante com quem gosta é outra história. É falta de raciocínio lógico. É falta de um bocado de coisa. É falta de não assistir televisão, de não ler, não ser profissional. Se está difícil hoje, vai ser difícil quando vocês formarem. Se está sendo muito Globo, mas não é Globo, tá? Porque Globo está me derrubando daqui a pouquinho. É só ele mostrar atrás. A Globo está me derrubando. Mas o resto é uma pergunta. A Globo não quer que ele se eleja, Bolsonaro. A Globo quer que Alckmin se eleja. Mas não vai conseguir. Mas só para dizer a vocês que isso é um absurdo, uma mulher defendendo o Bolsonaro. Eu tenho aqui um exemplo, não tenho nada, vou falar, gosto de Roy e tudo. Eu fui numa loja, uma lojinha pequena, fodida, com a camisa de Bolsonaro do presidente. Uma loja, não sou Conceição. Eu entrei na loja e perguntei pro cara por que aquilo, é a opção dele, né? De votar, mas eu acho que, é como eu falei, vocês têm a opção de escolher vírgula. Pessoas que vocês que tenham decência. Né? Vocês têm a opção de escolher vírgula. Pessoas que têm decência. Em resumo, se eu acho que não é decente, vírgula, vocês não podem votar nessa pessoa. Muito dessa proibição dos celulares na sala de aula é para evitar esse tipo de episódio aqui, ó, que mostra que os professores estão tentando criar massa de manobra, que estão tentando criar meios de que as pessoas parem de ver que existe a doutrinação dentro da escola. Não sei de que esse professor dá aula. Ele tem a posição política, tá tudo bem. Mas, vamos supor, ele é um professor de matemática, não sei de que ele é professor, mas vamos supor que ele fosse um professor de matemática. Porque de acha um professor de matemática tem que falar de que candidato A ou B é horrível para os seus alunos. Ele pode sim e deve sim falar disso fora da sala de aula, no ambiente onde não é controlado, onde não existe a hierarquia por trás. Porque aqui ele é o topo da hierarquia. Se um aluno confrontar ele, quem garante que ele não vai tentar bombar esse aluno para atrasar a vida desse aluno, porque ele pensa diferente do aluno? Não existe essa garantia. Então a questão toda que fica aqui, e a gente tem que ficar muito atento sobre essa proibição dos celulares na sala, e a mídia está fazendo toda a força do mundo para trabalhar com essa questão da proibição dos celulares na sala de aula. É para quê?
para permitir que professores que têm o viés ideológico de esquerda, principalmente, possam fazer esse tipo de situação aqui. Isso é muito perigoso, isso escraviza uma sociedade. E aí fica um grande questionamento meu, que é o seguinte, esse cara aqui é professor, ele viu 2002, 2006, 2010, 2014 o PT. PT, 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 PT. Em 2016 rodou, mas ainda era PT, porque o Michel Temer era vice da Dilma. Então quem votou na Dilma, votou no Temer. Então foram 16 anos direto. Cara, em 16 anos, por que esse cara não sabe me responder porque a educação desse país está um lixo? Por que esse cara não sabe me responder porque a economia desse país está um lixo? Por que esse cara não sabe me responder por que a fome não acabou nesse país em uma década e meia? Uma década e meia a fome não acabou nesse país. E o texto sempre foi, nós vamos acabar com a fome. A pobreza não acabou em uma década e meia. Uma década e meia. E eles, na hora que você pergunta, eu falo assim, peraí, beleza, o Lula foi presidente, Dilma foi presidente, Dilma foi presidente. Por que o país ainda continuou na pobreza? Por quê? Eles não sabem responder. Então, assim... Não é uma pessoa que é oportunista. O cara tem 5 filhos, 5 políticos. Nunca trabalharam na vida. Sabe uma outra coisa que é engraçado que ele tá falando aqui? Ele tá sentando mal na família Bolsonaro, né? Pra variar. Só que aí fica o grande questionamento. Ele tá falando, ele é político há 30 anos, ele teve 5 filhos, 5 políticos. Agora me conta o seguinte, quantos políticos de viés de esquerda são políticos há 40, 50 anos, com sucessão familiar, e esses caras continuam sendo políticos? Ele vai falar que esses caras também não trabalham? Não estou defendendo aqui político A ou B. Eu só estou equiparando as coisas para a gente ser justo, tá? Porque parece que só as pessoas que são do espectro ideológico diferente do dele que são vagabundos, que não trabalham. Agora, tudo que a gente vê se a gente pegar diversas votações salariais, são votações que todo mundo que é de esquerda vota a favor de aumento salarial, enquanto o pobre está se ferrando para pagar o aumento do salário do deputado lá em Brasília. Os bolsominions defendem Bolsonaro porque... Os bolsominions defendem Bolsonaro. Então quer dizer que se pensa diferente de você, você pode pejorar? E se esse professor fosse pejorado como uma mula? O que seria? E nota, eu usei a condição. E se este professor fosse pejorado como uma mula? Para ninguém falar que eu chamei o professor de mula. Como seria se chamassem ele de mula por ele ser um eleitor do espectro ideológico de esquerda? Será que o tratamento seria isonômico, como é com ele, que pode chamar alguém, que pode pejorar alguém de alguma coisa e nada acontece com ele? Porque ele é contra a corrupção, que ele vai acabar com a corrupção, e ele é corrupto. Ele recebeu 200 mil do AS e transferiu para o partido para cima para ele. Então, essa aí da corrupção já era. Os filhos deles todos são políticos. Todos. O 19 anos quer ser candidato a vereador. Os outros dois são, um é vereador, um é deputado estadual, um é deputado federal. É o fascismo. O que é fascismo? O Brasil está voltando a ser fascismo. Isso que vai precisar na internet é fascismo. Você agredir uma pessoa por opinião contrária, isso é fascismo. Então, beleza, ele acabou de falar aqui que você agrediu uma pessoa na internet por opinião contrária é fascismo. O que a esquerda faz o tempo inteiro com as pessoas que falam que são de direita? Elas agridem as pessoas que são de direita o tempo inteiro. Será que isso torna elas fascistas? E aí, para você que é de esquerda, que talvez está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, isso é uma pergunta, tá? Tem uma interrogação aqui, tá? Antes de você falar que abobrinha. É o que Hitler
sabe, vocês não acompanharam o Holocausto, vocês não acompanharam, né? O Holocausto. O cara defende Hitler, o Bolsonaro defende Hitler. O cara quer a linha branca, o cara defende basicamente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos hoje mata mais de 100 mil pessoas na Síria. Olha só, ele falou uma coisa aqui que é errada. Eu sou um cara libertário, não gosto de governos. Mas se for analisar um espectro político que eu me identifico mais, eu teria que me posicionar do lado direito, porque eu sou contra tudo que centraliza poder na mão de alguma coisa ou de alguém. E aí, ele está falando que os Estados Unidos matam mais de 100 mil pessoas na Síria. Vocês têm que ler. Quem patrocina a guerra da Síria é os Estados Unidos. Porque eles só invadem e tem petróleo. Ele não matou Saddam Hussein porque Saddam Hussein era terrorista. Ele matou Saddam Hussein porque hoje no Iraque são 3 empresas americanas que tomam conta do petróleo do Iraque. Eu vou fazer questão de buscar essa informação aqui agora. De verdade mesmo. Olha só, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. E isso aqui veio do Google, olha aqui, ó, tô aqui no Google, ó, empresas de petróleo e Iraque, se você quiser, você pode fazer essa pesquisa aqui, ó. Faça a pesquisa aí também por conta própria. Olha só, eu vou colocar IA para falar aqui, tá, né, para ler, ó. O Iraque tem um mercado de petróleo e gás dominado por empresas líderes como a ExxonMobil Corporation, a BP plc, a China Petroleum and Chemical Corporation, a PJSC Lukoil Oil Company e a Petroleum Nacional Berhad. O país também tem atraído outras empresas, como a EBS Petroleum Company, uma empresa chinesa que opera o campo de petróleo EBS no centro do Iraque. Em maio de 2024, o Ministério do Petróleo iraquiano anunciou que 7 empresas chinesas, incluindo a Sinopec, a UEG, a CNOOC Iraque e a Anton Oilfield, tinham ganho licitações para explorar 10 campos de petróleo e gás no Iraque. O Iraque tem reservas conhecidas de 115 mil milhões de barris de petróleo, o que é mais de 5 vezes o total das reservas americanas. No entanto, devido ao seu longo isolamento, é o país rico em petróleo que é menos explorado. A maior parte da riqueza petrolífera do Iraque está localizada nas regiões sul e sudeste do país, onde estão localizados vastos campos de petróleo. No entanto, a região controlada pelo governo regional do Kurdistão, KRG, no norte do Iraque também abriga reservas de petróleo significativas. Então, olha só como é que é enviesado o negócio. Vocês podem ver, e outra, a China não entrou lá recentemente. A China está lá mexendo com petróleo no Iraque, ó, há um tempo já. Então, não faz o menor sentido esse professor está falando isso aí que ele está falando. Entende? Então, assim, engolem uma narrativa criada pelos que ele segue, e tá tudo bem ele seguir, ele acreditar nessa narrativa, a narrativa dele, né? Agora, negar a realidade, porque se um aluno abrisse ali o Google, olha só como é que o uso do celular na sala é importante. Se um aluno naquele momento abrisse o celular e pesquisasse empresas, petróleo e Iraque, e aparecesse uma empresa chinesa explorando petróleo ali, o que esse professor ia responder? O que esse professor ia responder? Agora imagina, proibiu o celular na sala, proibiu. Como que um aluno vai chegar e vai questionar o professor na frente de todos os outros alunos? A lavagem cerebral, ela depende da informação que foi colocada não poder ser questionada. A existência de um celular na sala, ele pode servir de ferramenta para que a informação dada ali pelo professor na hora possa ser conferida, possa ser confrontada, e não é que o professor está mentindo. Aquela informação pode ser desmentida e verificada ali, naquele exato momento. Por quê? Porque se você entrar no site das empresas petrolíferas, muito provavelmente elas têm o site do RI, que é Relação com o Investidor. E aí lá fala exatamente nesse documento de relacionamento com o investidor, onde que ela opera.
Então, facilmente era derrubado a mentira. Tá vendo? Não precisa de uma lei de fake news para nada. Basta você pegar e gastar alguns poucos minutos para pegar e conseguir puxar, né, a capivara, como diz, puxar a capivara. Então, assim, esse vídeo já está um tanto longo. Eu peguei esse professor aqui como exemplo, mas tem infinitos outros professores que fazem esse tipo de ação, o que é muito errado. E não importa se o cara é de esquerda ou de direita, tá? Doutrinar desse jeito é errado do lado de ambos os lados. Então, não importa se você é de esquerda ou de direita. Você tentou doutrinar um aluno? Tá errado. Você pode expor, mas não impor. Expor, olha, eu gosto disso por causa disso, disso e disso. Ok, é válido, super positivo. Agora, chegar e falar assim que o outro, você só pode votar em vírgula. Quem tem decência moral de acordo com o meu critério? Isso, na minha opinião, é extremamente errado, antiético e imoral. É isso aí. Obrigado por quem ficou até aqui. Um abraço.